E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Acabou a Bienal, já estamos voltando lentamente à vida real. Eu tô gravando esse vídeo com antecedência, então eu não sei se no momento da publicação eu ainda vou estar vivo. Existe essa grande probabilidade de eu não estar mais. Mas aí vocês vão ter esse conteúdo aqui pra lembrar de mim, guardar pro resto da vida nos seus corações, assistir, reassistir muitas vezes e pegar essas últimas dicas. Como eu não sei se eu vou estar vivo, eu já vou assumir que não vou estar, que é assim que a minha ansiedade funciona. Então já vou assumir que não vou estar mais. Esse é o último vídeo do canal. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Bom, esse vídeo eu tive ideia de fazer porque recentemente eu tava muito pensando sobre isso enquanto eu fazia a minha reunião, meu clube de leitura que eu tenho com os apoiadores aqui do canal. Se você quiser ser apoiador, não for ainda, te agradeço, a gente tá abaixo da meta. Preciso de apoiadores novos pra gente voltar a bater a meta do canal. Por favor, ajuda muito, muito, muito a manutenção disso aqui tudo. E pra quem participa dos últimos duas categorias, que é de 25 e a de 30 reais por mês, você tem acesso ao nosso clube de leitura, que a gente tem uma live todo mês, a gente lê um livro que a gente decide durante a live, a gente lê durante o mês aquele livro, e aí na próxima live a gente discute ele, decide o próximo livro, e a gente vai organizando assim. E é sempre muito bom, mesmo quando o livro é ruim, a gente se diverte muito, discutindo, batendo papo, conversando, trazendo teorias, etc. E algumas vezes eu já mudei um pouco de opinião pra mais ou pra menos, de achar melhor ou pior um livro por conta dessa discussão. E isso não só nesse clube de leitura que eu tenho hoje, que é meu único clube de leitura, mas antigamente quando eu fazia clube de leitura com o Vitor, com a Maíra, Vitor Geek Freak, com Maíra, com Vitor Martins, com Tereza e tal, na época das morangas e enfim, depois que eu tive só o clube dos três, eu, Vitor e Maíra, era muito legal ver como a gente às vezes vai mudando de opinião, porque tem coisas que a gente não interpretou bem na hora que leu, deixou passar, ou a gente terminou sem saber muito bem como se sentir. Então enfim, eu trouxe alguns exemplos aqui, que são livros assim, que todos eles eu gostei, mas que inicialmente, não é que eu não tenha gostado, mas eu gostei menos do que depois que eu fiz uma reflexão. E eu acho que até a gente tem que trazer isso pra cá, pra esse vídeo, como uma conversa mesmo, porque isso acontece muito e é normal que aconteça, né? Tem livro, gente, que você não vai acabar e vai decidir o que achou sobre ele. Você vai precisar pensar, refletir, e é por isso que hoje em dia, até com a minha idade e com o meu cérebro, que já não é mais o meu cérebro de 10 anos atrás, eu não gosto muito de terminar uma leitura e já começar outra imediatamente. Isso até aconteceu esse mês de agosto, porque eu tava numa frequência louca de trabalhos e etc, e tinha que correr, e eu também tive um período de ressaca literária no começo do mês, que acabou atravancando um monte de leitura pra segunda quinzena do mês. O fato é, não é muito legal quando você termina um livro e já começa o outro imediatamente, sem ter esse período de reflexão. Não precisa ser um período muito longo, não precisa ser uma semana, mas assim, às vezes até um dia, 2 dias, você tem uma reflexão, óbvio, dependendo do livro. Vai ter livro mais tranquilinho, mais fácil, mais fofo ou divertidinho e tal, que você vai, tipo assim, não tem muito o que absorver, o que entender. Foi um momento de entretenimento, se divertiu, foi gostoso e tal, acabou, você já tá pronto pra próxima. Mas alguns livros, eu acho que não. Alguns livros precisam de um tempo maior. Nem todos que eu vou trazer aqui nessa lista são livros que necessariamente precisam de um tempo maior, mas eu vou explicando no caso a caso. Por favor, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, eu tô em todas elas, principalmente lá no TikTok e no Instagram. Siga no Instagram, por favor, se você não me segue ainda. Todos os links estão aqui na descrição, como eu já falei, apoie o canal se você puder. E não deixa de entrar no nosso canal do Telegram também, que é uma rede social onde estamos muito, todo dia fazendo posts lá. Então não deixa de entrar no nosso Telegram, porque a gente conta quando tem vídeo novo, quando tem live, quando tem sorteio, quando tem promoção. Tudo fica por lá, é o nosso lugar mais fácil de se comunicar com a maior quantidade de pessoas possível. Bom, o primeiro dessa lista é complexo, porque eu gostei muito desse livro, mas inicialmente eu fiquei muito na dúvida. E é o Véspera, da Carla Madeira. Eu já falei várias vezes pra vocês que eu amo a escrita da Carla Madeira. Todos os 3 livros dela que eu já li, eu dei 5 estrelas pros 3. Eu sou apaixonado pelos 3 livros. Ela é a minha autora nacional preferida e uma das minhas autoras, né, do mundo inteiro preferidas. Eu fico muito animado pra quando ela lança coisa nova. Inclusive, tô muito já preparado pro próximo, embora A Natureza da Mordida tenha saído no final do ano passado. Eu já tô assim, e aí, Carla? Mentira, eu não tô, porque a gente não tem esse contato. Mas se tivesse, eu já estaria falando pra ela. E aí, Carla, cadê o próximo? Mas o que acontece? Eu acho que assim, Véspera não é o livro mais difícil da Carla, tá? A Natureza da Mordida é mais difícil. Mas eu acho que Véspera tem um momento ali no começo, um pouquinho do meio, que ele é mais, não diria lento, mas ele é mais denso. Ele tem um momento ali que você vai tendo que se realmente desligar, porque
Vamos lá, vou explicar melhor pra vocês. Véspera conta a história de uma mulher que ela teve um filho com um cara e o casamento deles está meio que acabando, sabe? As responsabilidades que ela tem da vida dela pessoal, além da responsabilidade familiar com a criança e tal, ela sente que o marido não tá sempre presente como ela tá pra cuidar da criança. E a criança também é uma capetinha, entendeu? Ela é uma criança que gosta de fazer muita treta, confusão, quebrar coisa, jogar coisa no chão, escândalo e etc. E aí, um dia, ela vai, já acorda mal, e aí briga com o marido e treta, não sei o quê, pega o filho pra levar pra escola e no caminho, no carro, a criança tá fazendo uma confusão no carro e ela tá sozinha. E ela decide dar um castigo nessa criança. Ela manda a criança descer do carro, ficar tipo assim, eu não vou te levar mais, eu vou te deixar aqui. Ela manda a criança descer do carro, ela expulsa a criança do carro e ela vai embora com o carro. Só que a ideia que ela queria fazer é dar um susto na criança. Então ela ia e depois ela ia voltar. Só que quando ela foi dar a volta no quarteirão, a gata quis dar uma volta no quarteirão, tá? Ela largou o filho dela de uns 6, 7 anos pra trás e ela foi dar a volta no quarteirão. Só que estava meio engarrafado e ela não conseguia voltar rápido pra onde ela deixou ele. Quando ela conseguiu voltar, a criança já não tava mais ali. E aí ela começa a entrar numa coisa, num parafuso de, meu Deus, o que aconteceu? Cadê a criança? O que eu vou fazer? Com quem eu falo? E outra, ela cometeu um crime, né? Ela abandonou um menor incapaz. Ela teve um abandono de incapaz no meio da rua. Inclusive até tem testemunhas e ela fica assim, o que eu faço? Eu não sei cadê meu filho, eu cometi um crime, como é que eu falo? O que eu falo pra polícia? O que eu falo pro meu marido? O que eu falo pra minha família? E ela começa a entrar nessa noia, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Procura a criança e não acha e tal. E aí, nesses momentos de reflexão, ela começa a relembrar a vida dela. Como que ela chegou nesse lugar de estresse, de cansaço, de estafa, inclusive num momento de até menos amor, entre muitas aspas, pelo filho, né? Como que ela chegou num momento onde a criança quase que deixou de ser algo muito importante pra ela, a ponto dela, né, tolerar fazer esse tipo de coisa. E a gente vai acompanhar a vida dela desde criança, sabe? A relação dela com irmãos, com família, com amigos, com namoradinhos, pessoas que ela ficou afim, etc, etc. E é muito legal, que eu acho que a Carla faz assim de uma forma majestosa, é que, cara, a gente vê as pessoas hoje em dia na nossa vida, né, com 20, 30, 40, 50, pessoas legais, pessoas chatas, pessoas famosas, pessoas talentosas, enfim, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas bem-sucedidas, sei lá. E a gente, às vezes, para pra pensar, sabe, como que era essa pessoa quando ela era criança, né? Como que ela era adolescente? Como que ela chegou até aqui? Eu, pelo menos, faço muito essa reflexão, não sei se vocês fazem. E é legal porque a Carla, ela faz essa, né, você fica com raiva dessa mulher, tipo assim, que mulher desalmada, etc. E aí a Carla fala, pausa, vamos voltar à vida dela agora desde o início e vamos acompanhar tudo o que aconteceu na vida dela até esse momento, pra gente entender um pouco, não, assim, não é inocentar essa mulher, mas o que ela passou pra chegar ali naquele lugar. E o problema desse livro, que não é um problema, mas que demorou pra eu aceitar isso e falar, caralho, é muito bom, é que você quer saber o que aconteceu com a criança. Você tá tipo assim, e aí? O que aconteceu com a criança? Eu falo com a criança, eu tô com uma mania por causa do meu amigo, que a gente tem um meme, aquele meme do eu tenho criança. A mulher liga pra companhia de luz, acho que tá sem luz em casa, sei lá, e ela fala, eu tenho criança. E vem um homem que não tem o que fazer, que eu acho que ele tem o que fazer não, e corta minha luz e eu tenho criança. Senhora, tenha calma. Então, enfim, você quer saber o que aconteceu com a criança, mas você vai saber só lá no final, porque antes você vai saber toda a vida dessa mulher quando ela era criança, adolescente, até ela se tornar adulta. É um livro que ele te entrega algo muito interessante, mas não necessariamente é o que você quer naquele momento, mas dane-se, você vai ter que se acostumar e chegar com calma onde você quer chegar. Já aproveitando o gancho aqui, se você quiser ler Véspera, que eu amei, Véspera está na promoção lá na Semana do Cliente da Estante Virtual. Teve Semana do Cliente em agosto e eles estão repetindo agora em setembro. E vai do dia 11 até o dia 16 de setembro. Então vocês têm pouquíssimos dias pra aproveitar as promoções lá no site da Estante Virtual. Tem 2 cupons de desconto que vocês podem usar, que é o cupom do Paulo e o Livraria em Casa, pra ganhar mais 7% de desconto. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Por favor, entra por esse link, que ajuda muito o Livraria em Casa, quando vocês usam o link do canal pra comprar, pra entrar, pra, né, escolher as coisas que vocês querem. E não só Véspera vai estar nessa promoção da Semana do Cliente, mas vai estar a Mandíbula de Caim, Vermelho, Branco, Sangue Azul, O Apanhador no Campo de Centeio, Uma Mulher no Escuro, enfim, vários livros super famosos, super populares, e você consegue comprar lá no site da Estante Virtual. Lembrando, a Estante Virtual pertence ao grupo Magazine Luiza, tá? Se você não conhecia, nunca ouviu falar, eles fazem parte do grupo, e o que é muito legal da Estante Virtual também, que eu sempre falo pra vocês, é que lá não vende só livro novo, mas também vende livro semi-novo. Fica escrito lá, tá? Você não vai comprar sem saber, não. Fica lá escrito e tal, você sabe. As próprias editoras fazem as próprias lojas dela dentro do site da Estante Virtual, então é uma forma muito legal de você ter mais opções, inclusive opções
opções muito mais baratas se você estiver disposto a comprar um livro semi-novo. Tem sebos, enfim, vários livreiros, várias pequenas e grandes lojas que vendem dentro da estante virtual, tá? Não deixa de entrar pelo link que tá aqui na descrição. Falando nele, voltamos, podemos usar aqui como exemplo desse vídeo Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKinston, que eu li em 2019 pela primeira vez e eu reli agora em julho, que foi no final de julho, eu reli para o lançamento do filme, né, que saiu recentemente e tal, e eu fiz essa releitura sem muitas expectativas de que eu ia realmente gostar do livro. Não que tenha sido uma grande mudança, eu dei 3,5 estrelas quando eu li em 2019 e agora eu aumentei para 4 estrelas, mas eu acho que foi muito interessante pra mim fazer essa releitura porque, sei lá, eu acho que eu tava muito com mais cabeça. Quando eu li em 2019 esse livro, eu tava num momento de super hiato. Eu tava sem gravar pro canal, eu tava meio sumido das redes sociais, eu tava muito focado no meu trabalho, na época eu tava trabalhando, né? Não que eu não esteja agora, mas eu tava trabalhando como CLT na Netflix, aquela coisa toda. E eu tava muito ocupado, tinha um monte de coisa acontecendo, 2019. Eu tava entrando, a minha chefe da época tava entrando em licença maternidade e eu ia substituí-la por 6 meses, então eu tava tipo naquela correria de um monte de coisa acontecendo. Eu resolvi ler esse livro porque tava um mega hype, e aí eu fiz uns stories, inclusive estão lá salvos nos destaques até hoje no meu Instagram, e eu, sei lá, eu acho que eu não tava num bom momento pra ler esse livro. Agora eu li, não que eu tenha lido com mais calma, porque eu li com uma certa pressa pra fazer o conteúdo, mas eu li com mais cabeça, com mais disposição, e eu acho que eu até ando mais no momento do romance mesmo. Acho que o ponto de Vermelho, Branco e Sangue Azul pra mim ainda é o senso de humor, que pra mim não é o meu senso de humor. Eu acho que a Casey, ela tem um senso de humor um pouco mais nerd do que o meu senso de humor. Eu acho que o filme entregou melhor senso de humor do que o livro. Foi algo que eu falei, inclusive, numa resenha que eu fiz do filme lá no meu TikTok. Olha só, tô linkando com todas as minhas redes, entendeu? Porque tem conteúdos, aquelas, gritando, em todos os lugares. Então se você não me segue em todos os lugares, você tá perdendo conteúdo do Livraria em Casa. Tudo de graça. Conteúdo de graça. Exceto se você quiser apoiar, por favor. Aí não é de graça. Então eu acho que foi um livro mais de momento que eu reli agora. Consegui enxergar porque as pessoas são tão apaixonadas e tal. Porque naquela época eu tava meio tipo, ah, legal, mas nada demais, assim, sabe? E eu acho que também tem toda uma questão no livro que trata sobre políticas, né, de governo americano e da realeza britânica, que eu acho que falta profundidade, ainda acho que falta um pouco de profundidade, e eu gosto muito desse aspecto. Eu queria que esse aspecto fosse mais profundo, mais legal, do que só o romance. Hoje em dia o romance pra mim, ele é mais um pano de fundo de alguma coisa maior acontecendo, mas esse é um pouco invertido, né? No caso aqui, o romance é o personagem principal e o governo americano e a realeza é o pano de fundo. O próximo é o meu querido Cleópatra e Frankenstein. Pode ser que vocês achem que não. Tem vídeo aqui no canal também que eu fiz de Cleópatra e Frankenstein assim que eu terminei de fazer essa leitura. Mas, quando eu tava lendo Cleópatra, na verdade assim, eu tava lendo já que você perguntou, e aí assim que eu terminei de ler, eu mandei uma mensagem pro pessoal da Astral, falando, olha, eu gostei muito do livro, se vocês quiserem fazer algum trabalho e tal, e aí eles falaram, a gente tava pensando em te chamar pra fazer um trabalho de Cleópatra e Frankenstein. Mas, já que você gostou desse livro também, se você quiser ler Cleópatra e Frankenstein e ver se você quer fazer o vídeo, aí eu falei, beleza, deixa eu ler primeiro, porque eu não sabia o que esperar. Eu tinha visto tanta coisa negativa no meu TikTok quando eu postei um unboxing que eu fiz há muito tempo atrás, no começo do ano, eu acho, sei lá, de Cleópatra e Frankenstein em inglês, né, capa dura, e uma galera apareceu, bombou o vídeo, teve, sei lá, 90 mil, 100 mil visualizações, e uma galera apareceu pra falar que não gostou, que não gostou, que não gostou. Eu falei, olha, calma aí, Astral, deixa eu ler primeiro e ver o que eu vou achar. E aí eu li o livro com a lupa, assim, ó, tá. O que não é bom aqui? Será que isso aqui é bom? Não sei. Será que isso aqui é bom? Eu li com muito mais atenção do que eu leria um livro normalmente, porque era quase como se eu estivesse procurando uma razão pra não gostar do livro, porque as pessoas estavam falando pra mim que o livro não era bom. E eu sou uma pessoa muito influenciável. Pode parecer que não, mas eu sou influenciável. E o fato é, quando eu terminei o livro, até o pessoal da Astral falou, e aí? Vamos, não vamos? Como é que você achou? E eu fiquei tipo, peraí, calma, eu não vou responder o e-mail ainda. Deixa eu dar uns dias. Preciso refletir. O que eu achei? E aí eu fiquei refletindo e exatamente procurando pelo em ovo. E o fato é, o livro é muito divertido, o livro é muito gostoso, o livro tem um monte de questões problemáticas, porque essas questões problemáticas estão na nossa vida. Fala sobre consumo de droga, fala sobre diferença de idade em relacionamentos, fala sobre gordofobia, fala sobre xenofobia e racismo no geral. O livro que traz um monte de tópicos sociais, porque são tópicos que acontecem na nossa vida do dia a dia. E ele traz, a Coco, ela é muito foda, porque ela trouxe esses assuntos de uma maneira zero militante, Twitter, vou dar uma carteirada, vou lacrar. Não foi com essa intenção. Eu odeio quem usa a palavra lacrar pra minimizar discussões sociais, tá? Mas é porque é muito usado. Não, ela trabalhou com senso de humor, com sarcasmo, com realidade, sabe, com uma forma que eu acho que foi muito mais madura e, ao meu ver, muito mais realista.
E aí depois que eu fiz o vídeo, todo mundo começou a gostar do livro. Eu falei, ué, que engraçado. Ninguém gostava, depois eu falei do livro, aí todo mundo, eu também amei. Eu falei, ué, mas é isso, não é um livro pra qualquer um, não é um livro pra jovem na maioria das vezes. Eu acho que assim, não é jovem, quando eu falo jovem, é tipo 20 anos de idade. Eu acho que você já tem uns 20 e muitos, talvez vai funcionar mais pra você. Eu acho que com 20 e poucos eu talvez não falar, pretencioso. E não é pretencioso, sabe? É muito... Eu acho que é a nossa realidade de pessoas de quase 30 anos. Embora Cleópatra tenha 24 anos de idade. Então ela não é madurona, tão madura, tão mais velha assim, não. Ela é bem jovem ainda. Mas a gente vai ter outras questões, por exemplo, envolvendo o Frank. Eu falei Cleópatra, mas o nome dela é Cleo, tá? É Cleo e Frank. E o Frank, ele tem 44 anos e ele passa por questões na vida dele que eu acho que são mais inerentes a gente que tem 30 a mais. Enfim, quem leu talvez vai entender. Eu vou trazer 2 livros da Taylor Jenkins Reid. Pois é, olha você querendo... Como assim? Primeiro que eu vou trazer aqui é Evidências de uma Traição. Eu amei esse conto. Depois que eu refleti sobre ele, eu amei, favoritei, eu adorei, falei sobre ele. Já tem vídeo aqui no canal que eu falei de todos os livros da Taylor até o lançamento de Malibu Renasce. Carrie Soto foi depois e eu não tive nenhum vídeo exclusivo de Carrie Soto aqui no canal. Mas Evidências, ele é um conto da Taylor e ele tem aí umas, sei lá, 90, 100 páginas, 80 páginas, algo assim, talvez um pouco menos, eu não lembro exatamente. Então você consegue ler muito rapidinho, tem em português já, né, já saiu aqui no Brasil pela Paralela. E pra mim a questão foi, eu tenho 2 problemas. Com contos, no geral, eu tenho muita dificuldade com conto. É muito raro eu ler um conto que eu ame, porque eu acho que o formato, o tamanho, não é grande o suficiente pra me prender. Então eu gosto de romance, eu gosto de livros maiores, exceto em alguns casos que eu acho que o autor conseguiu fazer um trabalho muito bom. E aí, em Evidências de uma Traição, eu já comecei com o pé atrás, porque é conto, não vou gostar. E aí fala sobre uma mulher traída descobre o endereço do marido da mulher que tá ficando com o marido dela. Ou seja, né, ela corna e aí ela arruma o endereço do corno, né, que é o marido da mulher que tá pegando o marido dela. E ela que horror falar corno, né, é só é só um palavreado popular, tá? Por favor. Traída, ela foi traída. E aí ela encontra o outro boy que foi traído também, né? E aí ela começa a trocar cartas com eles. E isso se passa, sei lá, nos anos 70, 80. Ela começa a trocar carta com esse cara e eles começam a se apegar um pelo outro, né? E desenvolver uma certa relação por cartas. Então é um livro de cartas. O ponto pra mim desse conto é que quando eu terminei, eu pensei assim, eu não acredito, eu queria outra coisa. Mas aí depois eu parei pra pensar e refletir e eu falei assim, nossa, mas é muito mais ousado e criativo ter esse tipo de encerramento, entendeu? Porque eu acho que essa é a parada que eu gosto de pensar quando eu tô tentando ser criativo com as coisas do canal, etc. Ou até eventualmente quando eu penso em ficção, em escrita, em construção de mundo, de cenário, de personagem e tal. Existe sempre o caminho mais fácil. Aquilo que é o clichê, aquilo que é o mais óbvio. E aí isso é natural que a gente vá por esse caminho, em todos os momentos da nossa vida. E eu acho que o nosso papel, quando a gente começa a tentar ser criativo, o exercício da criatividade é exatamente fazer a disrupção desse óbvio, dessa coisa óbvia, dessa obviedade, né? Então é a hora que você pensa e fala, não, peraí, isso aqui faz sentido com isso, mas se isso aqui fosse uma outra coisa? E se isso fosse para um outro lado? E se essa pessoa tivesse uma outra característica que não fosse, ou que seja conflitante com essa outra coisa aqui? É uma coisa que eu sempre falo com o Rodolfo, né, quando a gente tá fazendo vídeo de reagindo a hot ou sinopse e tal. Eu sempre fico assim, putz, mas não seria mais legal se ela fosse a pilota de avião e ele fosse, sei lá, uma outra coisa? Uma coisa mais tradicional, sei lá, um auxiliar de escritório, um analista financeiro, e ela fosse a pilota de avião e não ao contrário? Então assim, eu acho que a gente precisa desenvolver na nossa cabeça esse músculo de, peraí, não, e se a gente fizesse um círculo não, mas uma volta 180 graus? E aí mandasse a história pra um outro lado totalmente inesperado. Então eu acho que essa é a parada que eu demorei a refletir quando eu li esse livro de primeira, esse conto de primeira, mas depois que eu fiz essa reflexão, funcionou muito pra mim. E aí eu falei, Taylor foi ousada e arrasou, parabéns, 50 estrelas. E além disso também, e me fez ficar apaixonado por um conto que eu também não sou extremamente apaixonado. Mas é um fato, gostaria que fosse um romance com mais páginas? Gostaria. O outro livro da Taylor que eu demorei
li... Quer dizer, eu gostei... Olha só, tem uma história. Tem uma história aí. Daisy Jones and the Six. Vamos lá. Eu li Evelyn Hugo em 2019, ainda não tinha saído aqui, né, no Brasil, em português. Eu tava numa viagem pro Japão, acho que foi a viagem do Japão, e eu li esse livro quase que inteiro durante essa viagem. Acho que inteiro durante a viagem. Um pedaço na ida, um pedaço na volta, e terminei o livro. Até porque, né, foram 22 horas pra ir e 22 horas pra voltar. 22 horas pra voltar. E aí, logo que eu terminei Evelyn Hugo, eu falei, cara, eu preciso continuar lendo os livros dessa mulher. E aí eu fui procurar Daisy Jones, porque era muito popular, tava já todo mundo falando lá fora, também não tava no Brasil ainda. Aí eu comecei a ler Daisy Jones e eu parei. Sei lá, não é que eu tava achando ruim, mas eu não tava engajando como eu engajei com Evelyn Hugo, porque o formato de Daisy Jones é bem diferente. E também outra coisa que eu amo na Taylor, porque ela tem algumas coisas de estilo, de escrita que é natural de um autor ter, mas ela se desafia em outros tipos de história, de formatos, etc. E Daisy Jones tem um formato completamente diferente de quase tudo que eu já li na minha vida. E aí, inicialmente, eu tive essa dificuldade de sair do padrão e entrar, porque eu adoro um padrão, e entrar numa coisa que é mais diferente. E é por isso que eu também falo de Sally Rooney, né? Quando eu li Sally Rooney da primeira vez, eu também tive uma dificuldade, mas depois peraí, calma. É uma coisa diferente, vou tentar me adaptar, e me adaptei e amei, e continuo amando a autora, quero ler tudo que ela publicar. Mas aí eu tive esse primeiro momento. Eu comecei a ler Daisy Jones, eu acho que eu li uns 15%, sei lá, 10%, e abandonei. Eu não tava entendendo muito bem, muito personagem, muita coisa acontecendo, e eu acabei deixando pra lá. E aí, depois, o livro saiu no Brasil, as pessoas começaram a falar desse livro, e só aí eu fui ler Daisy Jones, eu acho que um ano depois que eu tinha tentado pela primeira vez, ali pra 2020, acho que na pandemia foi quando eu li Daisy Jones de verdade. Li Daisy Jones, gostei, adorei, etc, mas fiquei comparando muito com Evelyn Hugo. E aí eu gostei, mas eu não amei, mas gostei. Mas dei 5 estrelas, aquela coisa toda. Aí, quando eu fui reler Daisy Jones, que foi esse ano? Foi ano passado. Foi ano passado que eu reli Daisy Jones. Foi ano passado. Eu reli Daisy Jones... Foi ano passado? Ah, sei lá. Eu reli Daisy Jones pra série. Não foi esse ano. Foi esse ano. Tô maluca já. Eu ganhei a televisão no outro dia do publi que eu fiz pra Daisy Jones. Até me desconcentrei, perdido completamente no tempo. E aí, quando eu terminei de reler esse livro, a minha cabeça explodiu. Eu falei, meu Deus, eu amei esse livro muito mais do que quando eu li pela primeira vez. Mudou muito na minha cabeça, assim, sei lá. Eu gostei muito das escolhas dos personagens, das coisas que acontecem na relação entre eles. Eu achei que ficou, sei lá, eu não sei se eu prestei mais atenção, não sei se é porque eu já tinha lido da primeira vez aí reli. Eu acho que releitura é sempre muito bom, né? Releitura faz a gente enxergar tantas outras coisas que a gente não enxergou da primeira vez. É bizarro como o cérebro humano não capta 100% das coisas que a gente consome, no geral. Até porque muitas vezes é isso, a gente tá lendo um parágrafo, uma página e tá com outra coisa na cabeça, e aí a gente não pega alguma coisa, alguma nuance, alguma frase, alguma parada legal, e depois quando a gente relê, a gente pode até não pegar uma outra coisa, mas a gente pega coisas que a gente não pegou de primeira. Então eu acho que releitura é uma coisa muito boa, eu queria fazer muito mais. Tem um projeto aí de reler mais coisas, que são coisas icônicas que eu li há muitos anos atrás, e eu quero meio que colocar na prova do tempo pra saber se realmente sobreviveu bem ou não. Eu já vi que Mentirosos eu diminuí, nesse caso eu subi, Vermelho, Branco, Sangue Azul eu também subi. Então de vez em quando é bom fazer releitura, pretendo fazer releitura de Evelyn Hugo em breve. Então foi isso, assim, não é que eu não amei de primeira, mas de primeira eu abandonei o livro. Aí de segunda eu li até o final e gostei muito, e de terceira eu li até o final, gostei muito, e gostei muito mais. E, inclusive, pra quem se lembra daquela época, eu falei, eu acho que eu prefiro Daisy Jones do que Evelyn Hugo. Mas eu sinto que isso já passou. Foi aquela coisa de momento, aquele hype do momento. Talvez, não sei, vou reler Evelyn Hugo e eu vou decidir isso. Mas nesse momento, eu acho que não. Continua em segundo lugar atrás de Evelyn Hugo pra mim. E por fim, temos ele, que eu acabei de falar recentemente aqui no canal, e foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E assim, foi muito interessante porque, de novo, eu primeiro tentei ler esse livro em 2020, abandonei ele em 10%, e aí eu agora li ele inteiro, fui até o final, e eu tive muita dificuldade, foi muito difícil. A escrita do Machado, ela é uma escrita com um vocabulário muito específico, né, de 1800 e cacetado, que foi quando o querido escreveu e, enfim, nasceu e escreveu e publicou muita coisa. E ele conta as histórias de uma maneira não muito linear, né, a coisa da metalinguagem também, da questão do realismo da época e tal. E aí tudo isso exige um pouco mais de atenção, de paciência e de disposição. Eu acho que esse é o ponto. E dessa vez eu tive mais disposição, fui até o final, mas eu só fui realmente encaixar todas as peças e amar esse livro lendo e procurando e vendo outros vídeos sobre o assunto. Então eu comecei a ver outros vídeos de pessoas e tal, de criadores, e lendo artigos e coisas e matérias e jornalistas falando sobre o livro e tal. Eu fui entendendo mais sobre o realismo, mais sobre o contexto da época, mais sobre o próprio contexto do Machado, né, daquela questão toda de que ele era um cara filho de um cara pardo com uma mulher branca. Então aos poucos, né, eu fui encaixando várias peças, que eu acho que hoje quando a gente lê um livro, a gente não precisa contextualizar historicamente esse livro. Mas quando a gente lê um livro de
mais de 100 anos atrás, a gente precisa contextualizar, sabe? A gente precisa tentar entender de leve, não precisa ter uma aula de história, entender tudo, mas você precisa tentar entender de leve como que era o comportamento, o que era certo, o que era errado, o que era aceitável, o que não era, o que era esperado de cada parcela da população, dos nobres, dos pobres, da classe média, etc. Eu acho que faz muito sentido, principalmente nesse caso específico, Memórias Póstumas de Brás Cubas, faz muito sentido. E aí quando eu fui encaixando todas essas peças, eu falei, cara, esse livro é muito bom de verdade, sabe? E o Machado, melhor ainda por ter escrito isso naquela época. Então foi um processo muito parecido desse de, imediatamente assim que eu terminei, eu falei, ufa, terminei, acabei. E aí assim, eu lembrava de muita coisa, sabia do que tinha acontecido, eu tava perdido, eu tinha entendido. Mas eu fui procurar mais sobre essas questões históricas e até da literatura mesmo como um todo, né? Por que que ele escrevia daquela forma, por que que ele tinha essa coisa, até o Brás Cubas mesmo tinha essa coisa de ser mais pessimista e tal. E aí tudo foi fazendo sentido, foi se encaixando. E eu adorei o livro, amei, adorei. Então, agora fez sentido. Bom, gente, é isso. Já falei bastante, eu já falei mais até do que eu deveria ter falado. Eu achei que eu ia gravar bem mais rápido do que isso. Mas eu sei que vocês adoram vídeo muito longo, mas a gente tem que variar. Um vídeo muito longo, um vídeo curto, um vídeo longo, um vídeo... Curto não é, né, gente? Curto é na outra rede. Aqui, 20 minutos é curto. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Não esquece de usar o link da estante virtual, não só nesse vídeo, mas em qualquer outro vídeo, porque ele tá sempre na descrição do vídeo. Sempre que for entrar no site da estante virtual pra dar sua olhadinha e fazer a sua compra, por favor, use o link do canal. Então, não perde tempo, tá? Tem poucos dias. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.